Bom, galera, continuando na nossa playlist de análise combinatória, vamos falar aqui hoje sobre o princípio fundamental da contagem, ou também conhecido como princípio multiplicativo. Ele é bem simples, de forma teórica eu escrevi um resumo aqui. Se os experimentos E1, E2, E3 e EK podem apresentar N1, N2, N3, NK resultados, o número de resultados distintos que o experimento composto de E1, E2 e E3 pode apresentar nessa ordem é a multiplicação desses resultados, né? Então, assim, vou te mostrar logo na forma prática, né? Lógico que, dependendo do exemplo, você tem um ajuste ali, tem uma maldade, tem um pulo do gato para você observar, tá? Mas a ideia é do princípio multiplicativo. Vamos ver como é que isso funciona? Por exemplo, uma loja de roupas femininas vende 4 modelos diferentes de calça. Cada calça pode ter uma das cores, preta, marrom e azul. Então, ó, veja bem, a pessoa vai ter calças. A gente vai ver a quantidade de calças que a pessoa pode ter, pode escolher no caso. São 4 modelos, tá? Então ela tem 4 possibilidades de calça. E aí, em relação à cor, ela tem 3 possibilidades. Então, se você tem que usar a calça e a calça tem que ter uma cor, né, a gente fala ali que a gente usa o princípio multiplicativo, porque os dois eventos têm que acontecer, ou seja, tem que ter a calça e tem que ter a cor da calça. Então, a gente vai e multiplica isso. Então, aqui eu já estou te mostrando da forma prática, sem precisar abrir em todos os casos, né? A forma como você precisa resolver isso numa prova, num concurso, tá? O melhor jeito e o jeito mais rápido e o mais prático do que você ficar abrindo ali em todas as possibilidades. Você tem 4 calças e você tem 3 cores disponíveis, ou seja, você tem um total de 12 possibilidades ali, tá? Bem simples mesmo. Outro exemplo, quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com esses algarismos ali? Ó? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, né? Mas você quer formar um número que tenha 3 algarismos, ó, 3 dígitos, né? Bom, aí como é que a gente pode fazer isso? No primeiro dígito, eu tenho quantas possibilidades para colocar? Se eu tenho 6 disponíveis, aqui eu tenho 6 possibilidades, tá? Só que ele usa a palavra distintos, ou seja, eu não posso repetir o mesmo algarismo. Então aqui é o número de possibilidades. Você tem 6 possibilidades para o primeiro dígito, depois você já vai ter usado uma, e você já vai ter 5 possibilidades para cá, e aí você já vai ter usado mais uma, né? Você só vai ter 4 possibilidades lá no terceiro dígito. Então é só multiplicar tudo. Como o número tem que ter o primeiro, o segundo e o terceiro dígito, a gente vai multiplicar os resultados. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4 vai dar 120. Então tem 120 formas ali, 120 maneiras, beleza? Bom, quantos números naturais de 4 algarismos podem ser representados com? Aí tem uma pegadinha, né? Que é colocando zero no meio dessa brincadeira ali. Então vamos lá, vamos pensar como é que a gente pode fazer aqui. Aqui a gente tem 4 algarismos, tá? Ó, 4 algarismos. E aí a gente, no total lá, a gente tem, ó, o 0, o 2, o 3, então são 3, 4, 5, 6 possibilidades. Porém, quando a gente fala que um número tem 4 algarismos, ele não pode começar com 0. Então, naturalmente, vai ficar assim, né? 6 possibilidades, 5 possibilidades, 4 possibilidades, 3 possibilidades. Só que aí tem uma mudança. Tu não pode começar com 0. Se tu não pode começar com 0, porque senão o número não é de 4 algarismos. Aqui, ó, nesse primeiro, você vai ter 5 possibilidades só. Poxa, professor, mas aí eu não vou ter 5, 4, 3, 2, 1? Não. Sabe por quê? Não. Porque no segundo dígito, você teria 4 possibilidades, sim, mas teria o 0 como possibilidade também. Então você tem 5 possibilidades ali, tá? Então na prática você toma cuidado com essa pegadinha. E aí é só você, ao invés de botar 6, 5, 4 e 3, como o primeiro não pode ser o 0, você só coloca o 5 lá, excluindo o 0 dessa primeira casa, vamos dizer assim, né? E aí vamos multiplicar, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 dá 100, né? E 100 vezes 3 vai dar 300, ali sem muito mistério, tá? Uma pessoa quer viajar de Recife para Porto Alegre, passando por São Paulo. Então, olha só, a pessoa sai de Recife, daí ela vai para São Paulo, e de São Paulo ela vai para Porto Alegre, tá? Então, veja bem, ela tem 5 roteiros diferentes de chegar a São Paulo partindo de Recife, ou seja, tem 5 possibilidades aqui. De São Paulo, aí partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar em Porto Alegre partindo de Recife. Ou seja, de Recife para Porto Alegre você tem que passar por São Paulo. Então você vai de Recife para São Paulo, você tem 5 possibilidades. Depois ali, de São Paulo para, ó,
Vamos ler de novo. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo. Há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo. Então, São Paulo está no meio do caminho, até chegar a São Paulo, 5 possibilidades. De São Paulo para Porto Alegre, você tem 4 possibilidades. Então vai ficar 5 vezes 4, só organizar direitinho, não tem mistério nenhum. Como a pessoa tem que passar por São Paulo, ou seja, ela tem que fazer o trajeto Recife, São Paulo, Porto Alegre. Então tem 5 possibilidades no primeiro caminho e 4 no segundo. 5 vezes 4, ela pode viajar de 20 formas diferentes. Bom? Em um restaurante há 2 tipos de salada, 2 tipos de prato quente, 3 tipos de sobremesa. Outra possibilidade, temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa. Bem simples também. Só você multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3. Olha lá. 2 vezes 2 vezes 3, ou seja, você tem 12 possibilidades ali de almoçar, jantar, né, de fazer aquela refeição naquele restaurante. Beleza? Vamos para uma última aqui, bem rápida. Ó, e essa veio com spoiler, hein? Veio com spoiler aqui, ó, veio com a resposta. Mas vamos lá. Um trem de passageiro é constituído de uma locomotiva de 6 vagões. Ah lá, sendo um dos vagões utilizado como restaurante, tá? Então assim, o cara tem 6 ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele fala que a locomotiva, sabendo que a locomotiva deve ir à frente da composição e que o vagão do restaurante, então aqui tem a locomotiva, tá? Então tem a locomotiva aqui, né? E aí tem os 6 vagões. Sabendo que a locomotiva deve ir à frente da composição e que o vagão do restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva. Então assim, se não tivesse essa restrição, como é que ficaria aqui a possibilidade? 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Seria essa composição, tá bom? Mas aí é tipo aquela questão que tem um zero, que você não pode começar com zero. É quase a mesma coisa, só que aí agora é uma aplicação contextualizada. Depois da locomotiva não pode ter o restaurante. Então, ao invés de você ter 6 possibilidades após a locomotiva, você só vai ter 5. Porque você tem essa restrição aqui, ó. Não pode ser o restaurante aqui, então tem que ser 5. E aí, multiplicando os resultados, fica 5 vezes 5, 25. Vezes 4 dá 100. Vezes 3 dá 300. Vezes 2 dá 600. Vezes 1 dá 600. Como o spoiler ali, que já veio com a resposta, né? Adiantava para você. Então você tem 600 formas de compor ali esse trem. Valeu? Espero que você tenha entendido. Fica atento aqui na playlist de análise combinatória para os outros vídeos também, que são importantes aí para o desenvolvimento do assunto. Tamo junto.